Olá a todos aqui do canal Eu Sonhador Tear. Gente, estamos felizes, grato a vocês todos que estão se inscrevendo no canal, aos que já estão inscritos aqui há muito tempo, gratidão a vocês todos. Então hoje nós vamos fazer um outro cachecol com bolso, só que ele é cachecol com bolso e capuz. Então, como tem muita criança assistindo o vídeo, então nós vamos fazer uma maneira mais fácil para as crianças aprenderem também. Então nós vamos usar 3 novelos para fazer o cachecol. Da lã Java, ela tem 120 metros. Então eu vou usar 3 novelos para fazer esse daqui, mas é de adulto. Para criança tem que ver a altura da criança, medir até próximo ao quadril ou um pouquinho abaixo, para poder fazer. Vou usar a tesoura para poder cortar lã, né? E eu uso agulha de crochê. Eu me acostumei com a agulha de crochê e eu uso ela. Bora lá começar, né? Então, eu vou pegar o fio, vou pôr aqui nessa fenda, começo a fazer o ponto 8 nos 22 preguinhos que eu deixei aqui. Ele é um pouquinho mais largo que um outro que eu tenho aqui no canal. Chegamos aqui nesse último preguinho, nós vamos voltar, vamos abaixar aqui os pontos. Deixa eu falar, aqui tem 3,5 de cala, tá? Esse daqui tem 3,5. Eu deixo marcado aqui embaixo, 3,5 de cala, 22 pregos, 3 novelos de lã. Agora, nós só vamos voltar com os pontos, fazendo o mesmo ponto 8. Esse início é para quem não sabe fazer no crochê. E também ele fica mais maleável. Eu gosto de fazer assim, mas quem gosta de fazer no crochê, faz no crochê. Então, é só ir fazendo o ponto 8 nessa primeira carreira. Na primeira e na segunda, porque nós vamos tirar e vai virar uma só. Então, tiramos de baixo e passamos por cima, ó. Esse aqui não tinha passado, vamos pegar o de baixo. Prontinho, abaixamos todos. Pega o primeiro ponto aqui, ó, e põe em cima.
Pega o segundo, que tá nessa argolinha aqui, vai colocando todos em cima. Tear é uma terapia, gente. Se acostumar a fazer, então, nossa, vira um vício. Então, eu vou tirando de baixo, passando por cima, tirando de baixo, passando por cima. Eu tiro o de baixo, passo por cima. É bem simples. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto pérola. Então, para mim fazer esse ponto, eu preciso fazer o ponto pérola dessa forma. Se fosse o ponto pérola normalmente, assim, normal, a gente é lógico que ia pegar na posição certa. Passo aqui dentro, ó, dos 2 pregos. E passo por fora. Suave, não aperte muito o seu ponto, para que ele fique bem suave. Agora, nós vamos tirar todos, passar de baixo para cima, tirar e passar o de baixo para cima. Não é retirar do tear. Passa aqui, ó, e puxa. Feito isso, nós vamos abaixar todos novamente e vamos vir aqui no segundo prego, não no primeiro, no segundo, tem 1, 2. Pega esse e põe pra cá. E vamos fazendo isso, ó, pegando um e pondo em cima do outro, ó. Eu tiro daqui e ponho em cima desse. Tiro daqui e ponho em cima. Pronto. Não mexemos no primeiro e nem no último.
volta com ele e põe em cima. Vamos cruzar. Ó, cruzando o pontinho, eu tiro daqui e cruzo. Tiro de baixo, passo por cima do que eu coloquei e cruzo e volto pro outro preguinho que tá sozinho. Então, eu coloquei em cima quando eu vim da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, eu tô cruzando. Feito isso, nós vamos abaixar os nossos pontos e vamos voltar aqui com o ponto pérola. Agora, você pode fazer o ponto pérola normal. Não precisa passar entre os... Ponto pérola é assim mesmo, gente. Fica um embaixo sem pegar. Pra ficar reto, né? Eu tô explicando assim porque eu recebi e-mail, teve algumas pessoas que comentaram aqui no canal que tem muita criança assistindo o vídeo. Então, eu tô tentando explicar de uma forma que criança possa entender. Apesar que eles são tão espertos, não, são tão super espertos. Criança mesmo é mais pela idade, né? Mas são bem espertos. Agora, nós vamos voltar tirando. Então, depois que eu cruzei, eu fiz uma volta de ponto pérola pra cá. E tô tirando. Eu tiro primeiro de cima, porque assim fica mais fácil para eu tirar o de baixo. Então, eu vou tirando primeiro os de cima, para depois eu tirar os de baixo. É só colocar a sua agulha entre o ponto aqui, ó, que já vai ver o outro ponto. Quem sabe fazer, pode pular, passar um pouquinho mais pra frente. Nós vamos fazer esse pontinho aqui, dessa forma, por 20 centímetros. Aí, nós voltamos aqui embaixo, que vai ficar mais fácil para tirar agora. E vamos tirando um por um. Aqui nós cruzamos, né? Ponto de baixo. Agora, nós vamos voltar com o ponto pérola. Lembra que do outro lado ficou um sem pegar? Agora, é desse lado que vai ficar. Aí, eles ficam bem certinho, um pontinho em cima do outro. Esse ponto eu tenho no canal. Ele tá com o nome de ponto cruzado. Então, nós vamos tirar todos. Aquele que tinha ficado sozinho, agora nós colocamos aqui, ó. Não tá mais sozinho. Então, na ida fica sozinho, na volta fica do outro lado. E assim vai, pode continuar fazendo, que não vai dar defeito. Que nem muita gente perguntou, mas e esse que fica sozinho? Eu errei? Não, não errou. Não tá errado. Fica sozinho. Tadinho. Depois você põe o outro nele na volta. E vamos tirar todos.
Então, nós fizemos com o ponto, depois que cruzamos, fizemos uma carreira de ponto pérola e voltamos, né, com uma carreira de ponto pérola. Agora que nós voltamos com a carreira de ponto pérola, sua lã tá do seu lado direito, você volta a cruzar novamente. Fazer a mesma coisa que nós fizemos anterior. Tira um, põe junto, fica dois juntinhos, ó. Fica dois pontinhos aqui, aqui fica dois pontinhos, fica dois e fica dois. Aqui não mexemos. Voltamos, tiramos o de baixo, passa por cima, pula ele e põe no outro. Pula e põe no outro, no que estava sozinho. Passa por baixo, por cima, pula e põe no que estava sozinho. Então, é esse ponto que nós vamos fazer aqui por 20 centímetros. Aí, depois que eu tiver feito 20, 15 centímetros, não tenho certeza. Eu vou olhar na receita. Aí, eu volto com vocês, porque agora é só voltar com o ponto pérola. Voltamos com o ponto pérola. Depois, voltamos novamente com o ponto pérola. Na hora que ele tiver um pouquinho maior, eu volto. Depois que eu fiz 20 centímetros, eu vou começar a trocar o ponto agora. Então, eu vou fazer ponto meia. Eu vou pegar o de baixo, vou pular um embaixo e vou pulando assim, ó. Um sim, um não, um embaixo eu pulo um em cima, pulo um embaixo, um em cima. Chegamos nesse ponto, voltamos. Agora, nós estamos pegando os pontinhos ou os preguinhos que nós pulamos. E vamos tirando de baixo, passando por cima. Abaixa seus pontos, dá uma puxadinha e volta fazendo o mesmo procedimento. Vai pulando, vai pega um e pula, pega o de cima, pula um embaixo, pula um em cima, pula um embaixo, pula um em cima, embaixo, vai fazendo esse zigue-zague. Então, esse procedimento, eu vou fazer ele por 1,30 m. Se eu fizer um pouquinho maior, ou menor, eu falo depois. Ou então, eu deixo escrito aqui embaixo no vídeo, gente, tá? Quantos pregos, quanto foi de lã. Agora, tá dando tempo de colocar, então, nós estamos colocando. É só clicar nessa flechinha que tem aí vocês vão ver
o quanto que eu usei de lã. Eu já falei logo no começo do vídeo, a lã, a cala, né? Então, se eu usar um pouquinho mais, aí eu falo, escrevo, deixo marcado aí embaixo. E a cala também eu deixo, eu falo, né? Na verdade, eu falo a cala. Mas posso deixar escrito também, não dá nada. Então, agora é só fazer esse ponto. Não vai repetindo, repetindo até o comprimento que você desejar. Então, é isso. Agora, eu continuo fazendo esse ponto. Até o comprimento que eu desejar. No caso, vai ser 1,30 m. Daí, eu volto com vocês. Bom, depois que eu fiz aqui 1,30 m, nós vamos voltar, fazer mais 20 centímetros com este ponto. Chegar mais próximo, ver se vocês visualizam melhor esse ponto. Então, eu faço mais 20 centímetros com esse ponto. Da mesma forma que nós fizemos no começo. Pulamos o primeiro, pego o segundo e vou pulando um e pondo no outro. Menos o último eu deixo vazio. Deixo vazio não, deixo com um ponto. Tramo e passo. Faço o xizinho, ó. Tiro daqui e passo por cima. Tiro, passo por cima e coloco no que eu tinha acabado de tirar. Eu tô voltando com o ponto mais em X. Pronto. Depois que nós fizemos isso, daí nós vamos vir aqui no meio, porque esse ponto é assim mesmo. No meio, e vamos fazer ponto pérola. Esse ponto, o início dele é aqui no meio, depois o ponto pérola é normal. É só a primeira carreira que ele é assim, quando vamos iniciar. Aí, passamos o ponto pérola. Ele foi elaborado assim para poder ficar deste jeito. Tiramos. Eu gosto de tirar primeiro os de cima, para ficar mais molinho de baixo. Mas tanto faz. Então, depois que eu cruzei, eu fiz uma carreira de ponto pérola. Aí, eu vou tirar aqui da parte de baixo, todos. Os que estavam cruzados. Eu vou abaixar meus pontos.
Volto com o ponto pérola, agora pegamos normal ponto pérola. Agora, eu vou segurar meu ponto aqui e aqui. Então, foi assim. Nós cruzamos e fizemos uma carreira de ponto pérola. E passamos pontos. Voltamos com uma carreira de ponto pérola. Vamos retirar. De baixo. Vou abaixar meus pontos. Dou uma ajustadinha nele aqui. E vou cruzar novamente. Pegando o segundo prego. E pondo no terceiro. No quarto, no quinto. E assim nós vamos fazendo. Pondo um em cima do outro. Depois de feito isso, nós vamos tirar o de baixo, passar por na onde nós tínhamos tirado. Só que nós estamos cruzando ele, ó. Pega daqui, cruza e põe aqui. Só de fazer isso aqui, ó, nós já estamos cruzando. Aí, o procedimento é o mesmo, vamos continuar fazendo mais uma carreira de ponto pérola, de volta, voltamos com ponto pérola, chegamos aqui, voltamos com ponto pérola e cruzamos. É 2 carreiras de ponto pérola para cruzar, na segunda cruza. Faz uma, volta, na segunda cruza. Eu vou fazer isso por 20 centímetros, igual eu fiz aqui. 20 centímetros, aí eu volto com vocês na hora que eu já tiver terminado essa parte. Depois que eu terminei de fazer já os 20 centímetros com esse ponto, eu vou tirar do tear. Então, eu pego de baixo, passo pra cima. Pego todos que estão embaixo e passo pra cima. Eu pego de baixo e passo por cima. Pego esse que tá embaixo, põe em cima. Pego o que está embaixo e passo por cima.
Agora eu venho retirando do tear. Pego o primeiro, pego o primeiro e o segundo. Passo um dentro do outro. Escapa os fiozinhos e eu quero pegar todos. Um dentro do outro. Vai fazendo assim, é uma correntinha. Que essas lãzinhas, ela escapa. Não pode deixar escapar, né? Não fica feio. Eu ajusto aqui um pouquinho o ponto e faço isso. Aí, eu vou deixar um pouco de fio, cortar um pouquinho maior pra mim poder fazer a costura. Aí, chegamos aqui, tiramos e pronto. Agora, pegamos os dois, pega o seu cachecol, veja os dois lados dele, que vai ficar virado. Esse lado vai ficar virado pra cá, porque vai ter, parecer esse relevo, né? Que nós fizemos. E olha bem do outro lado, pra você não errar e colocar virado da mesma posição. Então, ele vai ficar virado os dois lados, assim. Então, ele fica certinho. Nós vamos costurar agora. Já deixei essa ponta aqui. Eu vou costurar esse bolso primeiro. Depois eu costuro o outro. A costura, vocês já sabem como é feita, né? Quem não sabe, vai saber agora. Eu vou introduzir aqui a minha linha na agulha, meu fio, que é bem grosso. Passar o fio aqui. Deixei já com um tamanho bom. Aí, eu venho da onde eu comecei o ponto, os 20 centímetros, que foi aqui. Eu faço uma costura reforçada deste lado, bem reforçada. Eu volto pra cá, pra pegar o meio do ponto. Puxo. Aí, eu vou costurar toda essa volta. Aqui, assim. Eu pego deste lado, no meinho do ponto aqui, ó.
pego do outro lado a mesma coisa, no meio dos pontos. Venho deste lado, faço a mesma coisa. E deste a mesma coisa. E vamos seguir costurando. Então, eu vou costurar os 2 bolsos. E eu volto com vocês na hora que eu terminar de costurar os bolsos. Nós vamos começar a fazer o capuz. A costura é essa. Sempre colocando assim para ficar os pontos juntinhos. Nós vamos costurando e o ponto vai ficando junto, bem juntinho. Então, eu vou costurar esses 2 bolsos assim. E esse aqui também. Se tiver alguma dúvida, você coloca um bolso perto do outro assim. E mede daqui para baixo. Então, nós vamos fechar aqui as laterais dos bolsos. Que assim. Aí, eu vou fazer isso e volto com vocês. Agora, aqui, eu tô com 26 pregos. Então, eu vou começar a fazer o capuz. 26 pregos por 60 centímetros. Se vocês gostam de capuz mais caidinho, não muito justo, faz um pouco maior. Quem gosta de capuz bem justinho, faz um pouco menor. Eu vou fazer intermediário. Então, vou fazer 60 centímetros. O começo é o mesmo do vídeo do cachecol, então, eu nem vou gravar, porque o começo é a mesma coisa. E o ponto eu já mostro pra vocês. Então, essa parte aqui eu não vou gravar, porque é igual ao começo do cachecol. Mas, eu quero explicar pra vocês que eu vou fazer 26 pregos. Para um adulto, tá? Não esquece. Então, eu vou continuar fazendo aqui, a hora que eu tiver iniciando o ponto, que vai ser o cachecol, ó, capuz inteiro, eu volto com vocês. Depois que eu montei todos os meus pontos, como eu fiz no início do cachecol, eu venho com o ponto pérola e vou pegar todos os preguinhos. Depois que eu peguei todos os pregos, eu vou tirar o de baixo e passar por cima. Todos eles.
Eu vou abaixar todos os meus pontos. Prontinho. Agora, eu vou pegar, que nem nós fizemos o bolso. Então, nós vamos fazer essa parte do capuz todinha igual o bolso. Então, pega o segundo, põe no terceiro, pega o próximo e vai colocando assim. Igualzinho o bolso. A explicação que eu dei no bolso, como faz esse ponto, é a mesma para o capuz. Se quiser fazer com esse ponto, gente, pode fazer com o ponto que quiser, tá? Chegamos aqui no penúltimo, voltamos, cruzando eles. Então, esse daqui já vai ser completo, vai ser cachecol com bolso, mais capuz. Então, vai ficar bem quentinha mesmo. Aí, nós vamos voltar com o nosso ponto, pegando, fazendo ponto pérola. Então, eu vou fazer uma carreira de ponto pérola indo, vou voltar com o ponto pérola e cruzo. Pronto, agora vamos tirar de baixo, pôr por cima. Os de baixo fica mais durinho de tirar, então é melhor tirar os de cima. E agora, nós vamos vir tirando os de baixo. Voltamos com o ponto pérola em todos os preguinhos. Agora, nós vamos tirar todos, os de baixo, os de cima, todos.
os de baixo agora. Uma baixadinha aqui para não escapar o ponto. Vamos abaixar os pontos. E vamos cruzar de novo. Então, eu cruzei, eu fiz primeiro uma base com ponto pérola, depois eu cruzei, que nem vou fazer agora, somente o de baixo. Cruzei, depois eu voltei com ponto pérola, aí eu voltei novamente para minha direita, aí eu estou cruzando. Depois que eu voltei pela segunda vez, ficou na minha direita e eu cruzo o ponto. Então, eu pego da esquerda, passo para a direita, pego da esquerda, passo para a direita. Todos, menos o primeiro e o último. O último eu deixo sem fazer, pego e cruzo. Pego e cruzo. Cruzei. Não gasta mais lã fazendo assim, viu? É a mesma coisa, só é um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas como nós estamos tão disponíveis, né? Ai, até não tem problema de dar um pouquinho de trabalho. É bom a gente aprender mais pontos. Aí, agora é só fazer o ponto pérola, voltar com o ponto pérola, assim. Vai uma vez com ponto pérola, depois volta com ponto pérola e cruza. Então, eu vou fazer isso 60 centímetros. A hora que eu terminar de fazer os 60 centímetros, eu volto pra gente montar o nosso cachecol com capuz e bolso. Até breve. Eu já fiz 60 centímetros de comprimento. Agora, nós vamos tirar do tear. Esse é o capuz. Bom, tirar do tear, acredito, né? Como tem assistido os vídeos, já sabe que nós colocamos pra cima todos os preguinhos, passamos o que está embaixo, por cima desse que nós acabamos de colocar. O que está embaixo, passamos por cima. Eu tenho uma outra forma de tirar do tear que tá aqui na playlist. É uma forma que foi adaptada para quem trabalha somente com uma das mãos. E também fica a critério de vocês, porque também fica bonito o ponto. Eu já tenho cachecol
com touca, né? Com gorro. Também acho que tem um com capuz, eu não tenho certeza se foi colocado. É porque nós já estamos, acho que, com mais de 200 vídeos. Então, dá para vocês se divertirem bastante aí. Tem alguns que não estão bem gravados, porque eram as condições que tinha no momento, né? Então, naquela época lá nem pensava em gravar tantos vídeos. Agora, como a demanda tá maior, né? Aí pegamos o primeiro e o segundo. Passamos um dentro do outro. Pegamos o próximo e vamos fazendo assim até o fim. Depois disso aqui, vamos passar nosso fio aqui e vamos cortar. Eu vou cortar um tamanho bom para mim poder costurar. Tiro do tear. Agora é a montagem do nosso cachecol com bolso e com capuz. Nossa! Pegamos aqui, eu já coloquei os dois bolsos, já fechei, na verdade, os dois bolsos. Então, nós vamos pegar, vamos unir essas duas partes e vamos pegar o meio do cachecol. Pega o meio do seu cachecol, une bem as duas partes, dobra elas juntas. Aí, você vem aqui no seu cachecol, eu dobrei as duas partes. Vem aqui no meu cachecol. Vamos fechar essa parte. Depois, eu vou fechar do outro lado, a outra parte. Depois, nós fechamos em cima, esse lado do cachecol. Então, eu vou fechar primeiro uma parte, depois eu volto com vocês para nós fecharmos a outra. Eu já costurei toda essa parte aqui.
ele tá aberto aqui. Aí eu encosto essa parte bem aqui, pego embaixo e volto costurando aqui. E vamos puxando. Ele vai ficando assim. Aí, depois, nós voltamos aqui para costurar essa parte que fica atrás. Eu terminei de costurar a outra lateral e ficou aberto aqui, aonde vai ficar na cabeça, nas costas, na parte de trás. Eu venho com o meu fio, já que aqui tá aberto, eu venho com o meu fio por baixo. Vou pegar aqui. Vou pegar deste lado aqui embaixo. Fica sempre um espacinho aqui. E vou vir para o outro lado. Agora, nós seguimos costurando. A costura é a mesma, o fechamento é o mesmo. Pega entre os pontos, vamos puxar entre os pontos. Puxa, para ficar bem firme essa costura. E para fechar também. Que nem aqui, ó, tá aparecendo o ponto. É só você puxar que ele some. Que ele fica dentro, entre os pontos aqui.
É rapidinho, eu vou chegar até aqui em cima e já volto. Eu já costurei tudo, né? Aí, a hora que chegar aqui em cima, na ponta, passa a lã por dentro, como a gente estava fazendo. Do outro lado, a mesma coisa. Volta do outro lado. Vou pôr a minha mão aqui embaixo, que fica mais fácil para mim conduzir a agulha. Pego na parte de cima, volto com ela por aqui. E vou fazer o arremate por dentro. Vem aqui para ver se não ficou nenhum furo, né? Vou arrematar aqui. Feito o arremate, podemos cortar. Vamos virar do lado certo. Aqui ficou a costura, a parte das costas. E assim ficou o nosso cachecol. Com bolsos. E capuz. A gente esconde todas essas pontinhas, não é necessário ficar mostrando, né? Pronto. Então, aqui está mais uma peça. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar no manequim, aí já mostro para vocês. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Talvez a gente vai demorar um pouquinho para gravar mais, apesar que já tem vídeos que aqui no canal que esquecemos de abrir o vídeo, na verdade ficou. Então, nós vamos abrir os vídeos que ficaram. Tá? Tem de uma blusa que era para me pôr manga, acabei deixando, esquecemos de abrir. Aí tem mais uns 3 ou 4 vídeos, e daí a gente vai dar um descanso. Então, vamos fazer algumas coisas que tiverem pedidos. Então, eu agradeço a vocês e a Deus por tudo. Gratidão por tê-los aqui. Espero que continue tudo bem com vocês. E vamos que vamos, né, gente? Vamos confiar em Deus.